Momento mais importante, pegue sua apostila. Nossa aula hoje é de número 60 do módulo 40. Na visão do Todo-Poderoso, honre ao Senhor e seja grande. Eu tenho fé de que Deus estará mudando pensamentos aqui. Deus estará transformando em entendimentos. Eu creio que quando Deus muda a forma do homem, da mulher de pensar, ele passa a pensar conforme a palavra. E aí, você entende por revelação do Espírito Santo que há uma herança, que há riquezas espirituais em Cristo Jesus. Que quando nos debruçamos no conhecimento da palavra, o Senhor traz à tona, Ele revela. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu quero glorificar a Deus neste exato momento. Sou o que sou pela graça do Pai. Se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria aqui. Não teria nem como eu pisar o primeiro degrau. Mas por sua graça e misericórdia, aqui estou para ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. Quero glorificar a Deus pela vida da minha família, minha esposa, meu bispo nacional, depois do nosso apóstolo e da nossa bispa, nossa liderança juntamente com a sua esposa, bispa Ana Caroline. Quero glorificar a Deus pela vida de vocês que estão aqui com o coração aberto, sabe, numa expectativa de fé grande. Deus honrará os desejos do seu coração, amém? 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Do original hebraico, serão apoucados, serão pequenos. Oremos ao Pai em nome de Jesus. Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, de revelação, o Espírito de Cristo, o próprio Cristo em nós, que esta unção que vem do Senhor, que traz o conhecimento, que traz o entendimento da palavra, que traz olhos iluminados, ó Pai, para que possamos ter a nossa visão apurada, depurada, e a nossa fé estimulada, Senhor. Que nós sejamos incentivados, motivados, transformados por esta palavra, que é viva, que é eficaz, é o pão da vida, é a palavra de Deus. Louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. E os eleitos do Pai digam amém. Graças a Deus. Obrigado, Bispo Químio. Abençoados do Senhor, eleitos, estamos recebendo do altar princípios da palavra de Deus sobre como vivermos a visão de Deus para as nossas vidas. A palavra nos ensina que a honra deve fazer parte da maneira como nos relacionamos, no trato diário. A palavra do Senhor diz que nós devemos honrar pai e mãe, para que tenhamos longevidade. A palavra do Senhor diz que nós devemos dar honra a quem merece honra dentro do corpo de Cristo. E primeiramente, a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar ao Senhor. E o nosso foco será esta honra ao Senhor. E nesta noite, ao aprendermos sobre como honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida, receberemos do Pai aquilo que Ele determinou que vivêssemos aqui. Deus nos chamou para sermos abençoados. Deus nos deu uma herança. Nós fazemos parte da família da fé. Nós somos uma extensão de Deus. Somos a continuidade do exército do Pai. Então, quando o Senhor na oração modelo, a oração do Pai Nosso, Ele disse: venha a nós
o vosso reino, seja feita a sua vontade. Nós estamos aqui para espelharmos o reino de Deus. E quando fazemos a sua vontade, assim como é feita nos céus, ou seja, Paulo disse que a igreja deve manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Aqui neste ministério, que você tem andado de fé em fé, de glória em glória, você não vive somente a primeira graça, a graça para a salvação. Paulo disse, olha, João disse, da sua plenitude, capítulo 1, nós recebemos graça sobre graça. E Deus, através do nosso apóstolo, trouxe à igreja, de forma geral, que existe uma graça que não é somente a graça para a salvação, mas há uma graça que nos condiciona a vivermos como filhos de Deus, abençoados, sarados, prósperos, por cabeça, não por cauda. Tudo isto se chama herança em Cristo Jesus. Então, o evangelho aqui no Brasil, até um determinado tempo, aproximadamente 1986, 1988, ninguém conhecia abençoado, eleito, raça eleita, povo de propriedade exclusivo de Deus. As pessoas, os crentes conheciam, Deus te abençoe, cuidado, o diabo vai te pegar, cuidado, se Jesus viesse agora, você teria certeza da sua salvação, e era um tremendo tormento dentro da igreja. Nosso apóstolo, em uma conferência de líderes cristãos, o líder da conferência havia perguntado, quem ali tinha certeza da sua salvação, quem ali não tinha certeza da sua salvação, que levantasse a mão. 98, se não 99%, tinha levantado as mãos. Homens que estavam nos púlpitos, pregando a respeito de uma salvação que não era eterna, como se o sangue de Cristo fosse o sangue de touro, de bodes ou de cabrito, que era oferecido conforme o rito mosaico. Mas quando Deus, através do nosso apóstolo, trouxe a graça de Deus para este Rio de Janeiro, para este Brasil, para o mundo, e aí as pessoas começaram a entender, os crentes passaram a perceber quem eles eram em Cristo Jesus, abençoados, mais do que vencedores, uma vez salvo, salvo para sempre, agora não há mais condenação em Cristo Jesus, somos justificados mediante a fé, foi através deste ministério que lá fora, hoje, a igreja de Jesus saúda os seus eleitos com graça e paz da parte do Eterno. Foi através daqui que Deus começou tudo isso. Foi através da vida deste apóstolo, deste apostolado, do nosso apóstolo. E aí, começou os louvores. Sou abençoado. Por onde quer que eu ande, a sua bênção me alcançará, transbordarei para a direita, para a esquerda, fruto dos ensinamentos deste altar. Então, amados, a graça de Deus traz aos nossos olhos espirituais colírio que a lei antes enfermava, deixava cataratas. Hoje, na graça de Deus, nós temos olhos iluminados. Temos a revelação do Espírito, aquilo que Deus não fez conhecer o entendimento humano, e nem os olhos humanos conseguiram enxergar, Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito sonda a mente e a profundeza de Deus. E assim temos vivido até o dia de hoje, de glória em glória. Então, Deus quer ser honrado, amado.
Diga: Deus quer ser honrado pela minha vida, com o que eu tenho, com o que eu sou. E saiba que você é capaz, porque Deus colocou em você um dom chamado fé, que te dá capacidade para você cumprir todos os objetivos que Deus estabeleceu para que você o alcance. Eu não sei o que é que você tem recebido da parte do Pai como promessa, mas ela se cumprirá. Ainda que pareça distante, Deus cumprirá a palavra dele na sua vida. Mesmo que os seus olhos espirituais ainda precisem enxergar um pouco mais além. Deus nos deu visão de águia. E a visão de águia é para que você enxergue muito mais do que está diante de você, amado. Deus te fez, sabe, mais do que vencedor. Então, o que significa honra? Antes, Joás, de colocar o hebraico, segundo o dicionário Priberan, significa distinção que resulta de ações ou qualidades que nobilitam. Pessoa que ilustra uma classe, um país, distinção apreciável, graça, mercê. Agora no hebraico, essa palavra kabad, ela aparece 114 a 112 vezes de acordo no Antigo Testamento, porque a palavra do hebraico não é do grego, de acordo com as versões. E o que significa? Ser importante. Deus te chamou para seres importante. Olha só, amados, aqui nós não estamos fazendo culto do homem. Quando nós entendemos para o que Deus nos escolheu, passamos a compreender a glória de Deus e a grandeza do nosso chamado, amado. Jesus não deixou a sua glória, o seu trono, a passeio aqui nesta terra, mas Ele veio em busca de nós. E a partir do momento que Ele nos reconcilia, que Ele nos resgata, Ele traz dignidade às nossas vidas. E por isso nós precisamos honrar a sua palavra, honrar o nosso chamado. Paulo, de certa forma, de certa vez ele falou que nós devemos andar de modo digno da nossa salvação. Isto significa honrar, ser honrado por Deus, ser glorioso. Honrar a Deus significa adorar a Deus. Então, na enciclopédia de teologia, é a consideração que o indivíduo merece receber, seja na forma de dinheiro, de título, de recompensa, de qualquer título. O nosso apóstolo tem várias comendas, vários títulos. Isto é o quê? Honra. Então, a honra e a adoração a Deus são sinônimos e deve ser feita com tudo o que nós somos. Como é que o ser humano é composto? Espírito, alma e corpo. Precisamos amar, honrar a Deus com toda a nossa essência. Portanto, não faça porque é preciso fazer. Faça primeiramente porque você ama. Versículo 29 do capítulo 2, bota lá. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordades dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Eli não estava obedecendo a Deus ao oferecer os sacrifícios, segundo a lei, da forma correta, ou seja, ele não estava dando a Deus a honra que lhe era devida. Então, Deus ele quer ser honrado pela forma e os meios que ele escolheu. Amém? Então, Deus quer ser honrado não por dever de ofício, ou seja, não por obrigação. Deus, na verdade, quando ele fala de honra, de obediência, ele fala de ser amado. Quando conhecemos a Deus verdadeiramente,
entendemos quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer por nós. À medida em que você se torna íntimo da palavra de Deus, você passa a conhecer Deus da forma correta. A igreja de Jesus, a grande maioria, tem uma crise de identidade. Ela não sabe quem é o Pai, ela sabe quem é Deus, quem é o Senhor, mas ela desconhece o Pai. E quando Jesus ele fala sobre oração, ele fala, tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai. Ele não fala a Deus. Por que ele não quis falar? Porque o Pai é Deus, enfim, porque ele queria que você soubesse quem é o teu Pai. Ele é o nosso Deus, Ele reina, mas Ele é o nosso Pai. Deus quer que você aproxime-se diante dEle como filho, sem medo, sem restrições, sem reservas, porque é assim que a graça de Deus trata a nossa mente, as nossas emoções. Quando Paulo ele fala que nós devemos renovar a nossa mente, é porque precisamos trocar o lixo que o mundo lá joga, dia após dia, na nossa mente, pelos pensamentos da palavra de Deus. 1 de Samuel 2,30, Joás avança para Malaquias 1,6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Ou seja, a falta de honra ao Senhor na ministração, no ofício, no serviço ministerial, começa por quem? Por aqueles que são os ministros, através dos ministros. E ele continua dizendo, vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome? E aí Deus ele fala, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8, quando trazeis o animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso ele terá agrado ao teu governador? Terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Veja, Deus já no antigo pacto já estava evidenciando o que seria a graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele, a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, muitas das pessoas veem Deus desta forma. Vêm para a casa do Pai de qualquer forma, de qualquer jeito. É claro, amados, que nós não estamos vivendo legalismo, de forma alguma. Mas quando nós estamos, a caminho da casa do Pai, já precisamos vir com alegria, com disposição, bem arrumados, com a melhor roupa que nós tivermos lá no nosso armário. Não é com a pior, é com a melhor. Deus olha tudo isso. Deus está atento a todos os detalhes da nossa vida. As mínimas coisas, Deus quer nos ensinar, até mesmo através das mínimas coisas, para que quando cheguemos nas grandes não tenhamos tanta dificuldade em aprender. Então, desonramos a Deus quando colocamos alguém ou algo em seu lugar. A honra, amado, traz peso, traz a grandeza de Deus, a desonra diminui. No original grego, bota lá, Joás, versículo 39, isso. Porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Essa palavra do hebraico significa quiléu. O que significa quiléu? Desprezível. Ser insignificante, ser de pouca monta, ser frívolo, ser pequeno. Por que uma pessoa que desonra a Deus, ela torna-se frívola, ela torna-se pequena? Porque, na verdade, o conhecimento que elas têm de Deus é de um Deus castrador. Elas não conhecem a Deus como Pai.
Logo, elas não têm intimidade com Deus. Por isso, elas não têm a visão correta de quem é Deus e o que Ele representa para as nossas vidas. Por isso, amados, desonrar a Deus é desprezar a sua bênção. Saiba esperar a visão de Deus, alinhar as oportunidades na sua vida. Espere o tempo certo, espere o tempo correto e o modo correto. Não se precipite, não seja ansioso, calma. Deus está trabalhando a seu favor. Gênesis 25, 29, tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorrecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorrecido. Daí a chamar-se Adom. O pai dos edomitas é Esaú, perdão. E você sabe que lá na frente, o que o povo de Edom trouxe como consequência para o povo de Israel. 31, disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Esaú estava rejeitando a bênção de Deus. Na época do Antigo Testamento, o primogênito, ele tinha a bênção da semente sobre a vida dele. A família, as gerações eram estendidas, eram perpetuadas através do primogênito. Era ele quem levava aqueles nomes bonitos que você vê lá das genealogias. Que tem muita gente que passa direto daquilo ali, mas é muito importante você conhecer, porque ali é um registro histórico. Então, Esaú simplesmente rejeitou a bênção de Deus. Por quê? Esaú se ligou no agora. Esaú estava com fome. Ele não priorizou a bênção de Deus. Ele não priorizou a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Próximo. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu dinheiro, o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Assim existem muitos crentes que estão desprezando a bênção de Deus nas suas vidas, porque são imediatistas, semeiam hoje, já querem colher amanhã. Vem a reunião de oração, 1 semana, 2 semanas, de repente Deus está trabalhando o coração da pessoa, Deus está estimulando a fé, Deus está estimulando a perseverança, a resistência daquela pessoa, através da palavra, mas o irmão quer o efeito imediato. Não existe isso. Deus, ele está no trono e nós estamos aqui. Ele reside em nós, mas quem está no comando e no controle é Ele, não somos nós. Então, não despreze a bênção de Deus. Não despreze o seu direito em Cristo Jesus. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Amém? Então, honre ao Senhor com tudo que você tem. As promessas de Deus se realizam na vida de quem o honra. As promessas estão condicionadas ao que eu priorizo. Deus é prioridade na sua vida, as promessas de Deus se manifestam. Salmo 91, 14. Porque a mim se apegou com amor. Ou seja, quem é aquele que honra a Deus? É aquele que ama o Pai. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Olha quem tem intimidade com Deus, porque conhece o meu nome. Envolvimento com Deus. Não abre mão da leitura da palavra. Hoje, Deus me despertou 1h da manhã, e eu só fui dormir 5h da manhã. Falo isso não para que o homem se tente aparecer, mas é que quando nós somos envolvidos com Deus em intimidade, é isto que acontece. As promessas vêm, as promessas se manifestam, e ele continua dizendo:
ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, Deus estará com você, amado. Ele te livrará, ele te glorificará. Olha a honra, olha a honra de Deus. Livrá-lo-ei e o glorificarei. 16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha. Você verá que salvação é muito maior do que ser livre do inferno. É, primeiramente, estar com Deus na eternidade para sempre. Isto é o que importa. Louvando e adorando a Ele. Então, amados, honre a Deus com os seus bens materiais. Por quê, bispo? Honra envolve estima e recompensa, amado. Dízimos e ofertas, sempre digo isso no momento administrativo. Estava esperando em Deus para ter a oportunidade para falar em um culto. Dízimos e ofertas evidenciam quem é o dono do meu coração. Lembra do que Jesus falou? Onde estará o vosso coração, estará também o que? O vosso tesouro. O teu tesouro, seu coração, tem que pertencer a Deus. Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Dízimos e ofertas é para que você exerça o seu homem interior, o seu novo homem. Porque, apesar de estarmos mortos ao pecado, a carne tenta voltar à vida. E qual é o exercício, ou um dos exercícios, quizás o principal que Deus estabeleceu, para que o Espírito prevaleça, para que o Espírito condicione a carne à palavra de Deus? O bolso. Você já viu aquela empresa que, quando o funcionário causa um dano ao patrimônio da empresa, existem instituições que fazem o quê? Desconta onde? Do salário, no bolso. Porque você dá valor ao seu trabalho, ao seu suor, e deve fazê-lo. Por isso você deve saber aplicar e investir bem aquilo que Deus traz até as suas mãos. E uma das formas que Deus evidencia o nosso coração para que corrijamos a rota são os dízimos e as ofertas. Provérbios 3,9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10. E se encherão, olha a honra de Deus, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, quando honramos a Deus com os nossos bens, Deus, Ele traz a sua honra para as nossas vidas. E as bênçãos de Deus vêm de forma abundante. Então, amados, honre a Deus com as suas emoções. Eu estava conversando com a minha esposa. Nós poderíamos passear pela Bíblia de forma séria e identificar várias diretivas de Deus no que diz respeito às nossas emoções. Mas Deus me conduziu a uma passagem que, sinceramente, para mim, é uma das melhores, para que as minhas emoções encontrem abrigo e encontrem tranquilidade. Salmos 103, versículo 1. Seja grato a Deus. Muitas das vezes, nós só sabemos pedir. Esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Eu tenho dito às segundas-feiras no Ministério de Oração: registre os seus pedidos de oração, para que você registre as respostas de Deus. Porque nós valorizamos mais o que pedimos e esquecemos do que recebemos. Valorize aquilo que Deus traz à sua vida, porque isto vai
trazer alento à tua confiança. Quando você estiver batendo na porta por causa de algum objetivo, você vai se lembrar: poxa, eu orei por isto aqui e Deus me concedeu. Eu busquei em Deus, eu clamei a Deus e Ele me ouviu. Então não será diferente, porque eu estou orando conforme a vontade dEle. Ele vai trazer honra à minha vida, eu creio nisso. E aí, amados, as suas emoções vão encontrar alento, tranquilidade. A ansiosidade vai ficar lá naquela caixinha que ela tem que ficar lá, subjugada ao Espírito. E ele diz: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Vamos, Joás. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Versículo 3, por quê? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele te salvou de uma vez por todas, amado. Quem sara todas as tuas enfermidades, pelas chagas de Cristo, chamam à existência saúde perfeita para o teu corpo. Porque é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa. Ele traz honra para a tua vida de graça e misericórdia. Versículo 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Se prepare para sair daqui como uma águia. Você pode ter entrado aqui cansado, você pode estar se sentindo, enfraquecido espiritualmente, mas o Senhor te fortalece através desta palavra. É Ele quem vai fartar a tua alma de bens até a tua velhice, a tua mocidade. Ele renova agora a tua mente. Você sairá daqui como uma águia para voar alto, amado. Você é mais do que vencedor. Versículo 6. Agora, para você que assim como eu está com uma causa na justiça, toma posse aí, amado, para você. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, amados. Ele, o nosso Jesus, é Yahvé Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Ele fará esta semana justiça à tua causa. É Ele quem te salva, é Ele quem te guarda. A palavra dele é por você, amado. Versículo 7. Vai, Jorge, acabou? Glória, eu estou agitado. Abrace a visão de Deus, já estamos terminando. A visão nos dá a compreensão do propósito de Deus para as nossas vidas, nos dando sabedoria sobre como fazer a visão de Deus acontecer em nossas vidas. Quando Deus nos dá uma visão inicialmente, amados, entendemos que ela é muito complexa de realizar, quando vemos segundo as nossas habilidades, segundo os nossos olhos humanos, segundo a nossa capacidade. E é aí que você passa a compreender a tua dependência de Deus. E aí você mantém o Senhor no trono de glória. Você passa a depender dele, você fala: Senhor, por onde quer que tu queres que eu ande? Qual é a próxima decisão? Qual é o próximo passo? Como posso fazer? Como fazer? Para que fazer? Como, Senhor, eu farei? E aí Deus se encarrega, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Deus está despertando homens e mulheres de sono aqui agora, amado. Versículo 2. E me perguntou: que fez? A visão de Deus está sendo clara na tua vida. Há pessoas que simplesmente sairão daqui hoje com a capacidade dada por Deus e a habilidade para fazer aquilo que antes você não saberia como iria fazer, mas Deus já iluminou os olhos do teu coração. Ele colocou a visão diante de você e falou: olha, o que você está vendo? Versículo 6.
Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 7, quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina. Porque ele colocará a pedra de remate, em meio de aclamações, haja graça, e graça para ela. Amados, oh, a graça de Deus, eu sinto o bom perfume de Cristo aqui. Já estamos terminando, calma aí, estamos chegando lá. Quais são os meios para honrarmos a Deus? É a graça de Deus em nós. Somos abençoados por graça. 1 Coríntios 15:10. Mas, pela graça de Deus, sou o quê? Essa tem que ser a tua dependência de Deus. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Aproveite a graça de Deus que está em você. Torne ela em aproveitamento. Não desperdice as oportunidades que Deus colocará na tua vida esta semana, amado. Não desperdice. Há pessoas aqui que Deus colocará. Pessoas estrategicamente. Deus está liberando anjos aqui. Existem situações que estavam presas e trancafiadas, e Deus está agora ampliando a tua visão, e os anjos de Deus já estão começando a trabalhar a teu favor. E ele continua: trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus contigo. Efésios 1:3. Bendito o Deus, eu amo esse versículo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de uma outra versão, ao meio da Revista e Corrigida, que diz: nos abençoou. E aqui está dizendo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção está na tua vida. Olhe para o seu irmão e diga: a bênção de Deus está na sua vida. Diga para ele: somos abençoados. Estamos assentados em regiões celestiais juntamente com Ele. Estamos assentados em regiões celestiais. Agora, a oração me coloca no lugar correto diante do Pai. Sem diálogo, sem intimidade. Sem intimidade, sem graça. Sem a graça, não há nada. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Há versões que dizem: eu amo os que me amam, e os que me procuram de madrugada, me acham. Versículo 18. Riquezas e honras estão comigo. Bens duráveis e justiça. Versículo 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Versículo 20. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. 21. Para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Isso é honra de Deus. Tome posse. A visão da fé me dá certeza da vitória. Por favor, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. A fé não está orientada pelo que eu vejo, e sim pelo que não vejo, pois a fé está baseada na palavra de Deus. 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Então, amado, a fé, presta atenção, é a única maneira de você enxergar no escuro da transição. Todos nós passamos por transições na nossa vida. Deus sempre está nos levando de um patamar para outro. Quando você estiver confuso espiritualmente, no sentido de você não conseguir enxergar, saiba que a fé vai fazer com que você enxergue, ela vai te guiar. E por quê, amado? Porque é pela fé que eu entendo que os meus passos
são orientados por quem? Por aquele que é constante, por aquele que é imutável, por aquele que é invisível, Deus. A fé me mantém confiante no que eu conheço da palavra. Quanto mais me familiarizo com a palavra, mais firme em Cristo eu estou. 2 de Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, algumas vezes, eventualmente, sempre. Você viu por que Paulo falou que nós não andamos pelo que vemos, por vista? Andamos pela fé pelo que não enxergamos? Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando você tem o conhecimento da palavra, você sabe que você chegará lá. Você sabe, porque a fé diz: vá em frente, segue adiante, pare de olhar as circunstâncias, segue firme. Tu tens a visão de Deus, você vai ser vitorioso, porque eu te conduzo sempre em triunfo. Isso é o que a palavra de Deus diz, isso é o que a palavra afirma. Amém? Para finalizar as duas últimas passagens, me dá mais um minuto. Gálatas 3:9. De modo que os da fé, Deus quer que você o honre com a sua fé, com o seu amor, com a sua obediência, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Agora você vai ter só uma percepçãozinha do que é esta bênção se manifestando na sua vida, porque é a palavra final, Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Isso é o Shema, isso é a confissão de Israel do povo judaico. Você verá como a honra de Deus vem sobre um povo que o honra, que o ama, que o prioriza sobre todas as coisas, que se envolve com Deus, que tem intimidade com Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra, a que passas para a possuir. Deus tem terra para que você tome posse. Versículo 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor de teus pais. Versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, não há outro. O nosso Deus é Jesus Cristo. Ele é a plenitude da divindade. Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. E ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno, olha, Deus inscreveu essas palavras no teu coração quando você nasceu de novo. Versículo 7, tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Versículo 8, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Versículo 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Amado, na tua casa tem que ter a palavra do Pai soberanamente estabelecida, com valores e com princípios. Não é princípios marxistas, não é princípios que desvalorizem e que diminuem a família, o papel do pai e o papel da mãe, mas são os valores de Deus que tem que primar dentro do seu lar. Versículo 10, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, sob juramento prometeu a teus pais, olha a bênção de Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu
não edificaste. Isto é graça. Versículo 11, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, versículo 12, Joás, guarda-te para que não esqueça. Lembra do Salmo 103? Não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele te libertou, Ele transformou a sua vida, Ele te fez nascer de novo, para que você o honre, para que você o reverencie, para que você o adore com tudo o que há em ti, para que você o ame acima de todas as coisas, porque esta é a vontade do nosso Deus, esta é a palavra do Senhor, assim disse o nosso Pai. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, glórias a Deus, honre a Deus, e tudo isto que você acabou de ler, se manifestará, virá a tua vida. Quem não honra a Deus, se apoucará, não sairá do lugar. Deus não quer que você seja uma pessoa, sabe, apoucada. Ele quer você como cabeça, por cima, não por baixo. E isto não é para engrandecimento humano. Ele quer glorificar o nome dele através da sua vida, em nome de Jesus. Bispa Cristiane, por favor, Bispo Sérgio. Bispa Cristiane vai impetrar a bênção apostólica. É a oração final, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa, em paz, abençoados. Teremos um resto de semana em perfeita vitória, onde veremos milagres, prodígios e maravilhas, porque servimos ao Deus perfeito e maravilhoso, porque honramos o teu nome e assim seremos honrados, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.